Esse é o primeiro top 5 do canal, onde ao invés de votar nos melhores, vocês votaram nos piores. Então, mesmo que eu não concorde totalmente com os resultados, eu vou tentar explicar aqui por que esses 5 animes ficaram entre os piores que vocês já assistiram. E já vamos começar direto com polêmica. Isso porque em quinto lugar ficou um dos animes mais populares da atualidade, Nanatsu no Taizai. Eu já fiz um review sobre Nanatsu no Taizai e já falei que, na minha opinião, ele é sim um bom shonen, mas então por que tem tanta gente que odeia esse anime? Eu acredito que o principal motivo seja o fato de que é uma história relativamente simples e com bastante clichê até, que acabou fazendo muito sucesso, principalmente aqui no Brasil. E aí a galera mais exigente adora odiar tudo que é simples, mas mesmo assim acaba fazendo muito sucesso. Talvez por considerar isso uma injustiça com as obras mais complexas e mais profundas, eu não sei. Nanatsu no Taizai não chega a ser uma galhofa total, como por exemplo é um One Punch Man, mas também é uma obra bem despretensiosa, o que pode acabar incomodando quem espera por um anime que explique muito bem tudo que acontece, tudo que vai acontecer na trama. Isso sem contar o ecchi, né? O gênero por si só já é conhecido por dividir os otakus entre os que amam e os que odeiam. E foi por isso que tanta gente votou em Nanatsu no Taizai como o pior anime que já assistiu. E o quarto lugar eu diria que é ainda mais polêmico, porque ficou com o Naruto. O mais engraçado é que eu tenho certeza absoluta que se fosse uma votação para eleger o melhor anime da história, o Naruto também estaria brigando ali pelas primeiras posições. Então como é que um anime pode ser o melhor e o pior ao mesmo tempo? Na minha opinião, o maior problema de Naruto é de longe o excesso de filler. Tanto que mesmo eu, que gosto muito de Naruto, acabei dropando o anime e acompanhando a história só pelo mangá porque eu não aguentava mais tanto filler. E o pior é que a maioria dos fillers de Naruto são realmente muito chatos, pelo menos até onde eu assisti. E essa enrolação toda acabou fazendo com que o anime tenha um sério problema de ritmo, ele fica exageradamente lento em alguns momentos. E também eu sei que teve muita gente que simplesmente não gostou do rumo que a história tomou da morte do Pain em diante. A Guerra Ninja especialmente sofreu muitas críticas na época que ela foi lançada. Então até mesmo alguns fãs da obra acabaram se tornando haters com o passar do tempo. E também tem o mesmo caso que eu já falei sobre Nanatsu no Taizai. Naruto fez muito sucesso, então tem muita gente que ama, mas também tem muita gente que odeia. E por falar em sucesso, é claro que tem um anime que não iria ficar de fora dessa lista. Dragon Ball GT ocupa o nosso terceiro lugar. E aqui, enfim, eu já começo a concordar um pouco com a lista. Eu não sei se eu chegaria ao ponto de dizer que foi um dos 5 piores animes que eu já assisti, mas certamente Dragon Ball GT foi uma grande decepção na época que foi lançado. O anime até tem algumas coisas legais, mas sem nenhuma dúvida ficou muito abaixo das outras sagas da franquia. E o maior problema de Dragon Ball GT, na minha opinião, é justamente o começo. Quem escreveu a história quis demais resgatar os elementos do Dragon Ball clássico, transformando o Goku novamente em criança e fazendo uma saga mais voltada para a busca das esferas do dragão. Só que isso acabou sendo um grande tiro no pé, o anime regrediu ao invés de progredir, a primeira saga acabou ficando muito lenta, muito chata, muito cansativa, depois eles tentaram corrigir o erro, fazendo com que o Goku virasse adulto sempre que se transformava em Super Saiyajin 4, o que não fazia o menor sentido, e apesar de até melhorar na reta final, Dragon Ball GT dificilmente conseguiria se livrar do estigma de anime ruim que ele acabou adquirindo depois de cometer tantos erros no começo da série. E em segundo lugar, um anime que ficou famoso justamente por ser ruim e até meio perturbador, School Days. Apesar de o final ser o principal motivo pelo qual a galera acha o anime horrível, ele começa a ficar ruim muito antes disso. No começo parece que o anime vai ser apenas um romance colegial bonitinho, só que aí de repente o anime começa a virar um harém e o protagonista vai se tornando cada vez mais babaca. É meio difícil assistir sem ficar com raiva dele depois de ver o cara traindo a namorada com a escola inteira. O final é só pra coroar essa história que com certeza é a pior que eu já assisti em um anime. Isso porque eu nunca assisti um anime que ficou em primeiro lugar dessa lista, justamente porque eu meio que já sei sobre o que se trata e eu não acho que eu ia gostar de qualquer forma. Boku no Pico é o nosso grande campeão com quase 70% dos votos. É quase uma unanimidade que esse é o pior anime da história. Ele é tipo o Ibis dos animes. Tá, mas afinal de contas, por que esse anime é tão ruim? Bom, basicamente porque é a história de um menino gay de 12 anos que faz sexo com outros caras. E eu tenho a leve impressão de que a maioria das pessoas que assiste Boku no Pico não é, ou pelo menos não deveria ser, o público-alvo da série. Parece um yaoi com traços de incesto e de pedofilia que acabou ficando inexplicavelmente famoso. Já é bem estranho você imaginar uma história focada na vida sexual de um pré-adolescente de 12 anos. E o fato dele ser homossexual e se relacionar com um personagem bem mais velho não parece pegar muito bem com a maior parte do público. E o anime acabou meio que virando um meme por causa disso. Mesmo sem assistir, mais de 7.000 pessoas votaram em Boku no Pico como o pior anime que elas já assistiram, então
Sei lá, meu, eu prefiro só confiar nessas pessoas. E esse foi o nosso top 5 de hoje. Se você curtiu e quiser participar das próximas votações, entra no nosso grupo dos Trash Fãs no Facebook, o link tá ali embaixo na descrição do vídeo. E não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Se você não ativar o sininho, você não vai receber e não vai ver quando a gente lançar vídeo novo, e tem vídeo novo sobre anime todos os dias, tenho certeza que você vai gostar. Também deixa aquele like, nos ajuda demais. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui!